Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou residente de anestesiologia aqui no Hospital do Trabalhador e hoje eu vou conversar com vocês sobre o artigo Burn Injury, ou queimaduras, né, publicado na Nature em 2020. O artigo basicamente vai trazer para a gente uma revisão ali sobre fisiopatologia e manejo de pacientes com queimaduras, focando principalmente em pacientes com queimaduras mais graves, queimaduras ou de uma extensão maior ou de grau de terceiro ou quarto grau. Tá? Quando a gente fala de queimadura, a primeira coisa que a gente tem que definir é que queimadura envolve vários tipos de lesões, vários mecanismos de lesões diferentes, que têm em comum a transferência de energia, seja uma grande quantidade de energia, ou seja, de uma forma muito abrupta, que vai acabar levando a um dano tecidual. Essa transferência de energia pode se dar de forma de calor, né, é o mais comum, né, a gente pode acabar encostando num sólido quente, num líquido quente, ou mesmo tendo contato com fogo. Queimadura por exposição ao frio, queimadura por exposição à fonte elétrica, fonte química, atrito ou mesmo radiação. Independente do mecanismo que vai gerar essa queimadura, a gente vai ter uma série de reações que o nosso organismo vai desencadear com o objetivo de fazer a cicatrização, né, da lesão. Aqui, a ideia é que essa cicatrização vai ocorrer em algumas fases, didaticamente a gente divide em fases, né? Vamos começar ali pela hemostasia da lesão, depois vem a fase inflamatória, proliferativa e depois de remodelamento, que qualquer lesão, não só queimadura, né, também vai gerar essas fases, mas as lesões de queimadura especificamente, quando a gente fala de queimado grave, acabam levando um mecanismo inflamatório muito intenso, que se a gente lembrar lá do seminário da Glória na semana passada, a gente vai lembrar que os pacientes podem evoluir de uma forma um pouco mais grave, né, quando eles têm um desbalanço entre os estímulos inflamatórios e anti-inflamatórios, né, que ocorrem junto com a lesão. No caso do grande queimado, acaba acontecendo isso. A gente tem um estímulo inflamatório muito intenso que vai gerar algumas alterações que a gente vai ver aqui. Então, primeiro, o paciente queimado, grande queimado, tem uma tendência a fazer um choque com algumas características diferentes. Ele vai reunir ali características de um choque distributivo, de um choque hipovolêmico, de um choque cardiogênico. Por que isso vai acontecer? Novamente, com a inflamação intensa que ocorre, a gente vai ter um estresse oxidativo muito intenso, né, com a produção de mediadores inflamatórios. Por fim, vão acabar fazendo uma lesão do endotélio e, com isso, a gente acaba tendo extravasamento de líquido dos capilares para o terceiro espaço, faz edema. Esse edema pode piorar também a perfusão tecidual do paciente. Os próprios mediadores inflamatórios vão acabar fazendo uma depressão miocárdica ali num período de cerca de 24 a 48 horas após o início da lesão. A gente tem também, nesses pacientes, uma tendência à hipovolemia, seja pela perda de líquido dos capilares, seja pela perda insensível de líquido, né, já que ele rompeu a barreira cutânea. E, além disso, a gente ainda tem um estímulo intenso ali, metabólico ao trauma, que vai gerar a liberação de catecolaminas, de cortisol no organismo do paciente, fazendo uma tendência à vasoconstrição e também a desregulação aí dessa perfusão orgânica, levando, no final das contas, a uma disfunção orgânica. Fora isso, os pacientes que sofrem essas grandes queimaduras, né, eles passam, num primeiro período, por um período de hipometabolismo. Novamente, a gente vai ter uma depressão miocárdica, vai ter uma redução do volume corrente, do volume circulante do paciente, e é suplementada em cerca ali de mais ou menos 72 a 96 horas para um estado de hipermetabolismo, que pode durar, no caso especificamente das queimaduras, até meses ou anos ainda. Tá? Então, esse paciente, pelo estímulo simpático que ele vai ter, pela resposta metabólica ao trauma dele, a gente vai ter ali um aumento pressórico, aumento da produção de hormônios contrarregulatórios, então o paciente começa a ter um estado catabólico mais intenso, aqui acaba tendo consumo muscular, produção de proteínas de fase aguda, inflamatória, né? Tudo isso, todo esse catabolismo vai contribuir também para uma disfunção orgânica e uma maior tendência à mortalidade desses pacientes. Aqui uma figura que o artigo traz, basicamente só para a gente organizar esse raciocínio, um pouquinho, parece um pouco complexo, né? Todas as setas aqui se cruzando, enfim, mas a ideia basicamente é dizer isso aqui, ó. Com a lesão que a gente tem da queimadura, o paciente vai ter, então, um tônus simpático mais elevado, mais intenso, e também liberação de catecolaminas, glicocorticoides, mediadores inflamatórios, enfim, que vão ter ações em vários sistemas orgânicos. A gente pode ter ali, então,
no coração, depois que passa aquela fase hipometabólica, a gente vai ter um aumento do consumo de oxigênio, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial média. A gente tem no sistema gastrointestinal atrofia da mucosa gastrointestinal, numa tentativa de absorver mais nutrientes, o que pode acabar, né, um tiro que sai pela culatra ali, a gente acaba favorecendo a translocação bacteriana nesses pacientes por causa disso também, além da desmotilidade gástrica que a gente tem. Esse paciente também, apesar de ter um hiperfluxo renal, a extração de oxigênio no rim acaba sendo deficitária também, podendo fazer uma lesão renal aguda nesse paciente, nesse perfil de pacientes. E, como a gente havia comentado, né, o catabolismo intenso ali vai atingir tanto o tecido adiposo, que a gente tem a transformação de tecido adiposo branco em tecido marrom, com a degradação de lipídios, com a produção de metabólicos tóxicos aí que vão acabar podendo infiltrar o fígado, o paciente pode acabar fazendo hepatomegalia, também quanto a questão muscular também, que é mais gasta, né, com esse catabolismo. Tudo isso, novamente, voltando ali para disfunção orgânica, né, que pode acabar favorecendo também sepse e uma maior mortalidade nesses pacientes. O que mais pode causar uma mortalidade maior, né, nesse tipo de paciente? Essa inflamação também vai fazer uma desregulação imune e uma maior propensão a infecções. Tá? Então, outra imagem aqui semelhante, só para a gente ver o seguinte. Então, a partir do momento que a gente tem a lesão ali por queimadura, o paciente vai expor os DAMPs, que são os padrões moleculares associados ao dano, né? São padrões próprios nossos, como o DNA mitocondrial, que acaba sendo exposto após a lesão, e os PAMPs, que são os padrões moleculares associados aos patógenos, né, externos, como lipopolissacarídeo, como peptídeo glicanos, enfim, que vão causar essa resposta imune inflamatória muito exacerbada e que acaba sendo também uma resposta deficitária na realidade. Apesar dela ser intensa, ela não tem a ação que ela deveria. Que a ideia seria, né, curar a lesão em si, fazer a cicatrização, mas a gente acaba tendo, por exemplo, aqui uma imunossupressão associada a essa resposta inflamatória, ou mesmo uma dificuldade de controle da multiplicação bacteriana. Então, esses pacientes, né, tudo isso associado ainda a hipermetabolismo, a edema que vai fazer, a perda de perfusão, a gente vai ter novamente maior chance de sepse, maior mortalidade nesses pacientes. Além disso, né, a queimadura por si só, ela já traz para a gente, né, vários agravos, como a gente pode ver ali, várias formas de a gente aumentar a mortalidade, mas a gente tem que pensar no contexto que essa queimadura ocorreu. Porque tem outras lesões associadas que podem acontecer. Por exemplo, se o paciente ficou aqui nessa sala, pegando um incêndio aqui, ficou muito tempo dentro do ambiente, ele pode fazer uma lesão por inalação, que é um dos principais pontos de mortalidade nesses pacientes com queimaduras. A gente tem que ficar atento em alguns sinais que o paciente pode dar para a gente da lesão de vias aéreas. Né? Então, o que a gente pode encontrar aqui, por exemplo? Queimaduras em face, sinais inflamatórios em orofaringe, eritema, edema, presença de fuligem também em orofaringe. O paciente pode apresentar ainda estridor, rouquidão, dispneia, já são sinais já mais iminentes de uma insuficiência respiratória iminente, na verdade. Se a gente esperar eles acontecerem, a gente já está comendo bola, na verdade, ali, tá? O escarrocarbonáceo mesmo. Ou a gente tem que pensar também assim, e se esse paciente estava num prédio que, enfim, desabou um andar, ou ele é digamos assim, é um anestesiologista que está lá do lado do canister de CO2 na máquina de anestesia que explodiu. Será que ele não teve um trauma associado? Pode ter um TCE, pode ter um trauma abdominal, torácico, pode ter fratura de ossos, lesão complexa de partes moles. Então, assim, a gente não pode olhar só para a queimadura do paciente, né? Tem todo um contexto aí que a gente tem que analisar. E, novamente, batendo mais uma vez na mesma tecla, toda a resposta sistêmica que o paciente vai ter, toda a inflamação que ele vai ter, pode acabar levando à disfunção de múltiplos órgãos. Uma vez que a gente definiu ali, então, essa fisiopatologia, o que a gente tem que ver nesse paciente, não tem como a gente falar de lesões externas, né, o manejo de lesões externas, sem falar de prevenção delas. O artigo acaba sendo um pouco superficial nessa abordagem, e ele explica por quê, inclusive, o que acontece. É difícil falar de prevenção de queimadura, uma vez que são diversos mecanismos diferentes, e a gente falando de sociedades diferentes, falando de locais diferentes, de culturas diferentes, a gente vai ter diferentes formas de ter essa queimadura, e a prevenção não vai valer uma para todo mundo. Né? Por exemplo, você tem uma sociedade ali que tem
está iniciando a industrialização, ou estou tratando com pacientes que tratam com agentes químicos o tempo todo, a gente está falando de um tipo de queimadura, né? Eu estou falando de uma sociedade ali, de um paciente que, culturalmente, ele faz alimentos ao ar livre, ali, mexendo com fogo, usa roupas largas, enfim, ele pode, são outros tipos de exposição que o paciente tem. Então, a prevenção é muito específica para cada contexto que a gente vai lidar. Tá? Então, por isso que acaba sendo um pouco superficial em si, né, o artigo. Mas o que ele pontua aqui? A gente tem que ter foco, principalmente na prevenção, nos fatores que vão influenciar a incidência de queimaduras, isso acaba sendo um pouco óbvio, né, a gente quer reduzir a incidência. Tem que focar na estratégia de disseminação de conhecimento, para quem que eu quero que essa informação chegue, né, eu tenho que pensar na via de atingir esse público, e na coleta de dados, que inclusive é muito deficitária quando a gente fala de questão de queimados, tá? Epidemiologia é muito pobre sobre queimados. A gente, assim, o artigo escreve quase uma página ali falando, olha, como é difícil a gente dizer assim o que é mais prevalente, como que a gente consegue prevenir certinho, justamente porque não tem uma coleta de dados efetiva. Vai funcionar, que funcionaria para a gente tanto para ter um foco de prevenção, quanto para ter uma análise da efetividade dessas medidas preventivas. Né? Agora, pensando no nosso contexto, a gente está dentro de um hospital, ou está numa UPA, ou está no SAMU, enfim, geralmente não é essa parte de prevenção que a gente vai lidar mais diretamente. O paciente já vai chegar com a queimadura para a gente. Como que a gente vai manejar esse paciente? O que a gente tem que fazer? Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que avaliar o paciente, diagnosticar e avaliar ele de forma adequada, né? O artigo sugere ali para a gente que a gente adote uma abordagem sistematizada, como é feita, por exemplo, pelo ATLS. Tá? Então, a gente faz sempre uma avaliação inicial, que ocorre ou na cena ou já no departamento de emergência. No caso, na última edição do ATLS, a gente segue ali a sequência do X-ABCDE, né? X de exsanguinação, vias aéreas, ventilação, circulação, disability, né, de alterações neurológicas, e a exposição com o controle do ambiente do paciente. Tá? No caso da queimadura, tem algumas particularidades que a gente vai ter que se atentar. Então, por exemplo, nas vias aéreas, a gente vai considerar a intubação precoce do paciente, a gente não vai sair intubando todo mundo por aí. Por quê? Primeiro, não é todo mundo que vai precisar, né? Novamente, a gente vai ter que estar atento a alguns sinais clínicos que esse paciente pode dar para a gente, da necessidade aí, futura de uma intubação orotraqueal. E segundo, como a gente falou, é um paciente que está super inflamado, um paciente que tem mais propensão a fazer uma sepse. Então, a gente invadindo o paciente, né, vai acabar levando ali uma pneumonia associada à ventilação. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem. Quando a gente fala da circulação, o paciente que tem o grande queimado, ele costuma perder muito volume, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial com a hidratação desse paciente. Vou comentar um pouquinho mais adiante como que a gente vai fazer isso passo a passo, tá? Mas basicamente, né, como a gente comentou ali, tanto pela inflamação que vai levar à perda de líquido pelo terceiro espaço, quanto pela perda insensível desse paciente. E com a exposição também, a gente tem que tomar muito cuidado com a hipotermia. Afinal, estamos falando de pacientes que tiveram uma lesão cutânea, perda de integridade cutânea, então vão ter uma facilidade maior de perda de temperatura, e os próprios primeiros socorros que a gente vai prestar a esses pacientes podem acabar favorecendo a hipotermia. Né? Então, vamos supor lá, a gente fala de um paciente que teve uma queimadura por fogo ali. A gente vai colocar o paciente em água corrente ali para tentar disseminar a fonte de calor, para tentar evitar, né, danos mais graves, enfim. Só que essa água corrente vai acabar retirando o calor desse paciente também, né, vai acabar auxiliando a gente pensar em hipotermia. Ou um paciente, por exemplo, que teve uma queimadura química, a gente tem que fazer uma lavagem abundante ali da substância que está na pele do paciente, então também favorecendo essa hipotermia. Fora isso, já na exposição do paciente, a gente tem que fazer o cálculo da área total de superfície corporal acometida, que vai ter implicações diretas, principalmente na nossa ressuscitação volêmica. Tá? Então, quem já conhece o TLS, né, a maioria aqui, quando a gente tem a primeira avaliação inicial e, em seguida, a gente vai fazer uma avaliação secundária desse paciente, tá? Já no departamento de emergência ou no centro especializado de queimados. Tá? O que a gente vai fazer nesse momento? A gente lança a mão de alguns recursos a mais, como exames de imagem, exames laboratoriais. Vai depender o que a gente vai escolher de fazer aí, de outras lesões que esse paciente possa apresentar, de outros traumas, outros mecanismos de trauma que ele possa ter sofrido e até das comorbidades do paciente.
que a gente tem de mínimo, digamos assim, que tem que ser feito para o paciente, aqueles pacientes com pelo menos 15% da superfície corporal cometida, a gente tem que avaliar hemograma, eletrólitos, coagulograma e a gasometria arterial. A gasometria arterial vai entrar aqui como ela vai ter um papel especial aqui, digamos assim, principalmente quando a gente vai considerar lá aqueles pacientes com lesão de vias aéreas ou com suspeita de lesão de vias aéreas. Por quê? Os métodos que a gente usa comumente, como oximetria, radiografia de tórax, não são, eles não têm o poder de discriminação suficiente para dizer para a gente que esses pacientes não têm lesão de vias aéreas. Tá? Por quê? A oximetria de pulso que a gente usa, aqueles oxímetros que a gente compra em farmácia, ou mesmo os que a gente tem ali em ambiente de terapia intensiva, em ambiente de centro cirúrgico, eles usam só duas frequências de onda para aferição ali da saturação de oxigênio. Eles não conseguem diferenciar a oxihemoglobina da carboxihemoglobina. Então, assim, o paciente pode estar lá intoxicado com monóxido de carbono e para a gente o valor vai estar normal, sabe? Se a gente olhar só o valor ali, não vai fazer diferença nenhuma. A radiografia de tórax também, normal, não vai dizer para a gente, não vai confirmar para a gente que o paciente não tem uma lesão, porque essa lesão inflamatória pode demorar, pode ter um delay entre o início da injúria, né, e a expressão clínica dela. Então, pode ser que você faça uma radiografia de tórax no paciente, está tudo certo, daqui a algumas horas o paciente evolui ali com uma insuficiência respiratória. Então, não é só isso que a gente vai avaliar, novamente, são aqueles outros fatores, aqueles outros preditores que a gente vai olhar. Se o paciente tem lesões orais, tem lesões em vias aéreas, já tem esputo carbonáceo, por aí vai. A gente tem que lembrar também que o paciente queimado tem uma perda de integridade de pele, então tem que ser abordada a profilaxia do tétano para esses pacientes, tá? E, além disso, a gente vai fazer uma avaliação da gravidade, da profundidade e da extensão dessas lesões, dessas queimaduras. Como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, a gente falando da profundidade das lesões. A gente divide as lesões de queimaduras em primeiro, segundo grau, terceiro e quarto grau, dependendo da profundidade que é cometida. Então, a de primeiro grau mais superficial, atingindo só a epiderme. De segundo grau, antigamente se dividia ainda, né, em parcial superficial e parcial profunda. Terceiro grau, a gente teria o acometimento já mais completo da derme. E quarto grau, acometimento de tecidos que já estão abaixo ali da derme, né? Por exemplo, ossos, músculos. Clinicamente vão ter as diferenças também dessas lesões, né? Então a gente vai ver lá uma lesão de primeiro grau, uma queimadura de primeiro grau, geralmente uma lesão autolimitada, que não vai deixar marcas, que não vai fazer bolhas, bastante dolorosa. A de segundo grau, conforme a gente vai aprofundando na derme, né? Se ela for um pouco mais profunda, pelo acometimento de terminações nervosas nociceptivas, a gente acaba tendo uma redução da dor ali do paciente, que vai ser mais intenso no paciente de terceiro grau, que ele realmente não vai sentir o toque quando a gente mexe nessa queimadura, né? E a de quarto grau a gente já tem uma lesão que geralmente ela vai ser mais enegrecida, seca e geralmente o paciente vai ter perda de toda a substância ali queimada, tá? A gente não vai fazer a cicatrização local ali sozinho. Além disso, a gente vai avaliar também a extensão dessas lesões. Em adultos, é costumeiro utilizar a regra dos 9 para a gente calcular essa extensão da queimadura, né? Como que funciona? A gente divide o corpo em segmentos e esses segmentos vão representar múltiplos de 9 do percentual da superfície corpórea. Então, para cabeça e braços, a gente tem 9%, região anterior do tórax 18% e posterior do tórax mais 18%, cada perna 18% e região genital de 1%. Isso não é válido para crianças e adolescentes, porque desde que a gente nasce, conforme a gente vai crescendo, as proporções que a gente tem corpóreas não são as mesmas de um adulto, né? O bebê, por exemplo, ele vai ter lá uma superfície corporal na cabeça representando muito mais a superfície corporal do que num adulto, tá? Para isso a gente pode usar diagramas também que vão nos auxiliar a fazer essa estimativa, por exemplo, o diagrama de Landin-Browder que está aqui na imagem para vocês. Uma vez que a gente fez toda essa avaliação, tem as etapas do manejo, né? O que a gente vai fazer com esse paciente certinho? Essas etapas aqui, elas são descritas como sequenciais na imagem aqui, mas na verdade elas acabam sendo concomitantes, né? Uma divisão só didática. Mas vamos lá, uma a uma, então. A primeira fase da avaliação inicial e triagem, a gente vai fazer aqueles primeiros socorros, né, que a gente conversou, interromper a exposição à queimadura, tirar o paciente e o próprio socorrista, né, do ambiente de perigo ali. A gente vai fazer a avaliação primária, a avaliação secundária, segundo a TLS, e vai iniciar a ressuscitação volêmica. Como que a gente vai começar essa ressuscitação volêmica?
Antigamente, era utilizado a fórmula de Parkland para a gente calcular qual era o volume que seria infundido por esse paciente em 24 horas. Basicamente, a fórmula ela mostra para a gente multiplica um fator de 2 a 4 pelo peso do paciente, multiplicado pela área de superfície corpórea acometida. O 100 aqui é só o fator de correção, né? Por exemplo, 20%, 0,2 virar 20, né? E daí esse volume total a gente dividia em duas alíquotas iguais. Metade era feita em 8 horas, metade era feita nas 16 horas restantes. Atualmente, até para a gente evitar problemas relacionados à hiperidratação do paciente, por exemplo, a gente acaba utilizando a fórmula de Parkland também, ou a regra dos 10, mas de forma a definir qual que é a taxa de infusão inicial desse paciente. Senão, necessariamente, vai fazer a mesma infusão pelas 24 horas, que era fechadinha aqui, né? Como que isso vai funcionar? Então, a fórmula de Parkland, como a gente conversou, de 2 a 4, 2 a 4 vezes o peso pela superfície corpórea, e a regra dos 10, que é uma regra mais simplista, ela não vai considerar ali o peso do paciente, então, assim, se vocês forem calcular para o mesmo paciente as duas, pode dar uma grande variação, tá? Basicamente, você pegaria a área corpórea do paciente e iria aproximar para a dezena mais próxima, digamos assim, teve 17% da superfície corporal queimada, a gente arredonda para 20 e multiplica por 10, dando ali 200 ml por hora inicialmente. Para fazer uma correção ainda nos pacientes que são obesos ou, enfim, tem um peso muito mais alto do que o estimado aqui, do que o esperado, né, na regra dos 10, a cada 10 quilos acima de 80 quilos, a gente acrescentaria ainda 100 ml para esse paciente. Então, novamente, vamos supor um paciente de 90 quilos que tem 17% da superfície corporal queimada, a gente poderia começar com 300 ml de infusão ali de cristalóides para esse paciente. A primeira fase, né, a gente vai iniciar a ressuscitação e na segunda a gente faz a manutenção dessa ressuscitação volêmica. Novamente, a gente estava explicando para vocês que a gente calcula a taxa inicial das primeiras horas, como a gente vai fazer, e como que a gente vai manter essa hidratação. A gente vai titular a hidratação do paciente de acordo com o débito urinário dele. Para adultos, é considerado ali um débito urinário adequado de meio ml por quilo hora, e para crianças a gente já vai considerar um valor de 1 ml quilo hora. Tá? Outros fatores podem ser considerados juntos também, né? No ambiente intensivo ali a gente tem acesso, por exemplo, à lactatemia do paciente, a gente pode fazer prova de fluido responsividade, então não necessariamente a gente vai ficar preso só a esse parâmetro, tá? O objetivo da nossa ressuscitação volêmica, no final das contas, é a manutenção da perfusão, né? Só que a gente tem que evitar esses problemas com a hiperidratação. Por exemplo, síndromes compartimentais que a gente pode fazer. Paciente que começa a fazer, por exemplo, edema de alças intestinais, pode aumentar a pressão intraabdominal, fazer uma síndrome compartimental. De forma a gente uma tentativa da gente evitar esses volumes tão grandes, né, de cristalóides e que podem acabar trazendo danos para o paciente, a gente pode lançar mão de alguns recursos ali. Por exemplo, o uso de colóides, albumina, plasma, uso de vitamina C, tem alguns estudos que mostram ali que a vitamina C, por ser um antioxidante, iria reduzir esse volume total em 24 horas, melhoraria parâmetros respiratórios do paciente, a oxigenação dele, mas a gente não tem uma alteração significativa na mortalidade desse paciente, e além disso, a vitamina C ainda mostra para a gente tem evidências que levam a dúvida sobre uma injúria renal que pode ser associada à vitamina C, então, assim, não é um padrão, digamos assim, que a gente iria usar. A gente pode lançar mão de outras possibilidades, né, plasmaférese ou hemofiltração de alto volume também, que são técnicas que vão levar a melhoria na pressão arterial média do paciente, melhoria na perfusão, redução do lactato sérico e também redução das disfunções orgânicas, porém eles acabam sendo um pouco limitados dependendo do contexto por causa do custo, da acessibilidade que a gente tem a essas tecnologias, né? Numa terceira fase, a gente tem que se preocupar com a cobertura da queimadura desse paciente, novamente, porque ele perdeu a integridade cutânea, então ele está perdendo o líquido para o ambiente, ele tem uma maior chance de fazer infecção local. Geralmente são utilizados antibióticos tópicos à base de prata. Não é comum, né, o uso de antibiótico terapia sistêmica para esses pacientes. A forma que a gente aplica esse antibiótico tópico pode variar muito de serviço para serviço. Também não tem estudos que vão mostrar para a gente ali qual forma é melhor do que a outra. A gente pode colocar direto no ferimento, direto no curativo que vai ficar por cima do ferimento, enfim. E
a gente tem que pensar, principalmente nas lesões de terceiro, de quarto grau, na possibilidade de debridamento cirúrgico e excisão da área queimada. Primeiro, porque a gente tem uma lesão necrosada ali, uma lesão com células mortas, enfim, que vai acabar estimulando mais inflamação se a gente deixa ali no local. Segundo, porque a área queimada, já a área necrosada, não vai se fechar sozinha, né? Não vai cicatrizar sozinha. Então a gente tem que pensar no autoenxerto, preferencialmente, mas isso vai depender se o paciente tem área doadora suficiente, ou ainda em cobertura temporária com materiais substitutivos da pele. E aí a gente pode pensar em materiais sintéticos, em pele porcina, pele cadavérica. Geralmente esses materiais substitutivos eles vão ter um tempo de validade para a gente, né? No máximo ali mais ou menos uns 14 dias, que seria o tempo até a gente começar a ter rejeição do enxerto, mas basicamente seria uma medida temporária, né? Uma ponte até a gente conseguir fazer um autoenxerto mesmo do paciente, ou mesmo, por exemplo, fiz um autoenxerto e daí tem que deixar essa pele recuperar, posso deixar esse tempo ali para poder fazer um novo grafting, né? Tirar de novo a pele do paciente e fazer um autoenxerto. Da mesma forma, já no ambiente, mesmo antes do ambiente de terapia intensiva, a gente tem que pensar em condições ideais para cicatrização. Tanto suporte hemodinâmico, suporte nutricional, suporte intensivo como um todo, né, que seria também a nossa quarta fase do manejo do paciente com essas grandes queimaduras. Então, novamente, ali é citado no artigo, né, nessa fase, a prevenção e tratamento de complicações infecciosas. Até a fase 3 mesmo, a gente já está fazendo isso, né, a gente fazendo a cobertura da cicatriz, a gente já está evitando que tenha complicação infecciosa em si. Tratamento de complicação, seja ela infecciosa ou não, digamos que o paciente, por exemplo, tem ali uma trombose venosa profunda associada à queimadura, a gente vai ter que pensar no tratamento adequado para isso também. Suporte nutricional tem que continuar, lembrando lá que o paciente tem um estado catabólico muito intenso, né? Então vai ter uma cicatrização dificultada, vai ter uma tendência maior a ter as disfunções orgânicas. E por fim, por último, né, a última fase, a reabilitação, não que ela vá ser feita lá para frente, como a gente comentou, são feitas de forma concomitante essas abordagens. A gente vai ter que pensar já numa abordagem multiprofissional do paciente aqui, para deixar o melhor desfecho possível que a gente possa para o grande queimado. Tá? Então, já de início, quanto antes, a gente já tem que tentar posicionar apropriadamente esse paciente para evitar a formação de contraturas musculares, né, contraturas da pele, assim, que acabem dificultando a movimentação articular desse paciente. O quanto antes, já no pós-operatório, a gente já começa com exercícios e mobilização ativa desse paciente também para evitar essas contraturas, tá? Apesar de não ter nenhuma ação que seja efetiva em tirar o paciente desse estado hipermetabólico, a gente tem tentativas, tem medidas que podem ser feitas juntas ali para tentar melhorar o perfil desse paciente, né? Então, por exemplo, uso de agentes anabólicos como oxandrolona, ou mesmo beta-bloqueadores, né, para reduzir o catabolismo do paciente, como o propranolol. A gente tem que pensar no suporte psicossocial desse paciente, tá? São pacientes que vão estar mais expostos à ansiedade, à depressão, abuso de substâncias, a suicídio. E, além disso, a gente tem que pensar sempre na reinserção também desse paciente à sociedade como um todo e à vida produtiva desse paciente, né? Dependendo do grau da lesão, da extensão da lesão, a gente vai ter que readaptar esse paciente aí para a vida produtiva em si. Finalizando o artigo, só o autor ainda comenta com a gente da importância da gente considerar questões de qualidade de vida do paciente. Atualmente, na medicina, a gente vê muito trabalho sendo feito com índices de qualidade de vida, né, tentando comparar comorbidades diferentes, ou mesmo assim, ver agravos, qual é a relação do agravo com o impacto na qualidade de vida desse paciente. Essa avaliação geralmente é feita por instrumentos, por questionários padronizados. No caso das queimaduras, os questionários que a gente tem específicos para queimadura, eles não mostram uma correlação muito boa com questionários já mais consagrados, como o SF36, que já é mais genérico no caso, tá? Mas ainda assim, são possibilidades que a gente pode usar aí para trabalhar com o paciente. E a ideia dessa avaliação da qualidade de vida é justamente analisar desfechos em curto a longo prazo e tentar correlacionar eles com a gravidade da queimadura, a extensão da queimadura, enfim, com o paciente em si. Porque uma vez que a gente tem essas correlações, a gente consegue fazer uma previsão de desfechos, consegue identificar aqueles pacientes que têm uma possibilidade de um pior prognóstico, uma evolução pior,
e tentar trabalhar, otimizar a terapia desses pacientes para ter, novamente, um melhor desfecho possível para o paciente. Foi bastante coisa, de falar bem rápido, mas, enfim, a princípio é isso, gente. Será que tem relação pelo aumento de fluidos que você usava com a forma de prática? Então, a ideia é a gente fazer a terapia o mais individualizada possível, né? Pois é. E daí, no caso da a forma de Parkinson, a ideia era a gente ver qual que eram as perdas do paciente em mais ou menos 24 horas, né? Só que, novamente, além do cristalóide, a gente vai usar outras medicações juntos, outras medidas juntas, e não necessariamente o paciente vai precisar de todo aquele volume, né? Então, justamente, a gente vai tentar otimizar ao máximo ali, como a doutora falou. Acho que essa questão da reposição volêmica, porque essa fórmula é super antiga, né? Ela é histórica, bastante antiga, de um tempo onde até o nosso entendimento de reposição volêmica era completamente diferente. Então, só que ela ficou uma fórmula clássica, histórica, enfim, e acabou sendo usada, mas não que ela não tenha o seu valor, pelo contrário, ela tem sim, mas eram tempos que você não tinha lactato, que você não tinha eco, que você não tinha várias coisas, várias metas diferentes para você poder ter esse entendimento, né? Ou o quanto uma hipervolemia gera dano e piora o prognóstico também do doente. Então, isso também é prévio a todo esse entendimento. Assim como o balanço positivo, mas a insuficiência respiratória, edema intestinal, diminui o trânsito, transloca mais, crescendo compartimental abdominal, enfim. Não se tinha o conhecimento de todas essas coisas e tudo isso, então isso também é um pouco diferente. Mas ela é válida, eu acho que a gente não deve abandonar completamente, e sim a gente ter um entendimento de que a gente pode olhar isso de outra maneira, e isso é um guia inicial para a gente iniciar a reposição volêmica desses doentes, e aí você vai seguir fazendo a tua reposição nas outras metas. Não é fácil, um paciente grande queimado, ele é muito complexo. Contanto que você tem centros mais específicos para pacientes queimados. Aqui em Curitiba é o Evangélico, e você tem em Londrina também. Tem um hospital referência para esses pacientes também, né? Visto todo atendimento multidisciplinar, a parte da cirurgia plástica, que é muito importante de estar acompanhando. São doentes, às vezes, que você não tem nem aonde funcionar acesso. São pacientes que, às vezes, você não tem aonde colocar uma PAM, aonde fazer uma monitorização. Você, às vezes, não tem uma íntegra para você conseguir fazer um eco. Então, é bem complicado, assim. Ao longo desses anos, aqui no HT, a gente teve alguns doentes que foram queimados, assim. A gente tem um paciente que foi o mais complexo de todos, foi uma queimadura elétrica. O Alexandre, não lembro o nome dele. Ele até foi para reabilitação, tudo, ele acabou indo de alta lá logo um pouquinho antes da pandemia. Ele fez uma queimadura de alta tensão, ele teve que desarticular um braço e perdeu parte das duas pernas. Tórax e tudo. Então, ele foi bem grave, assim, bastante complicado. O evangélico, na época, não tinha vaga, ele acabou ficando com a gente. A gente teve alguns outros pacientes, assim, que acabaram fazendo abrasão muito grande, porque foram arrastados, atropelados, ficou com parte lá da roupa da perna presa e fez uma abrasão grande, assim, a gente recebeu até de fora, ficou lá com a Mário no menininho. A gente já teve alguns, assim, acho que uns 2 ou 3, e daí eles usam também bastante pele de tilápia nesses enxertos para cobertura. Isso também vai muito bem. Então, o serviço da cirurgia plástica tem que ser bem focado, né, para isso. A gente não é um centro de referência aqui no HT, né? O centro de referência é o Hospital Evangélico para tudo isso, mas a gente tem que entender que mesmo a gente não sendo um centro de referência, esse guideline que estrutura tudo é para a gente fazer todo esse primeiro atendimento, principalmente quando a gente pode receber um desse em qualquer lugar. Né? Ele vai em algum lugar primeiro, né? É difícil que ele chegue direto num centro de referência. Então, eu queria ressaltar tudo o que você colocou de extrema importância, né? De você lembrar que a via aérea desses pacientes precisa ser protegida rapidamente, tá? A gente precisa ser mais agressivo com esse tipo de doente, porque senão depois perde, faz uma edema e depois ninguém mais desculpa. Aí a gente tem um complicador. A segunda questão que também
de lembrar outros traumas associados, senão a gente fica naquele viés, né, da queimadura. A gente teve um outro doente que acabou vindo para cá pela questão do trauma associado, mas que infelizmente também não sobreviveu. Foi um rapaz que teve uma explosão, aí não faz muito tempo atrás, aí num prédio, teve uma explosão de gás aqui em Curitiba, saiu até a janela, teve a explosão e por conta da explosão caiu lá do andar. Então foi um trauma grave combinado, né? E isso é muito comum quando você tem as explosões. Lembrando que a explosão, além de você ter essa queda, ou pode ser, por exemplo, esse foi de um apartamento, mas uma queda, você é arremessado à distância, você tem toda a velocidade de deslocamento do ar, que pode fazer muitas outras lesões em órgãos internos, pelo tipo de velocidade de deslocamento, além de outros objetos que ainda podem cair em cima de você, e tudo isso, além da queimadura e questão de via aérea. Então, são traumas combinados importantes, e uma das grandes coisas é essa questão do oxímetro, né? De que ele não vai fazer essa diferenciação com a carboxihemoglobina, então isso é de suma importância, e esses pacientes eles precisam de oxigênio 100% para melhorar a afinidade deles com a hemoglobina, então você vai ficar olhando que ele está ótimo, né? Porque ele está comendo bola. Então, e são partes importantíssimas do atendimento inicial, que qualquer um de nós aí pode fazer, contanto que muitos desses doentes vieram aqui para o HT e, via de regra, vem, estabiliza, às vezes a coisa aperta, ou vem por alguém trouxe, ou até precisou, já aconteceu até que o CIAT está andando na rua, vê a explosão, não estava com a ambulância preparada, trouxe até aqui para estabilizar, fazer o primeiro atendimento e depois a transferência para o hospital evangélico. Então, essas questões aí do atendimento inicial são, sim, muito importantes. Lembrar que esses pacientes com queimadura, grande coisa que eles fazem também, eles fazem muita lesão muscular, então eles fazem rabdomiólise, hiperpotassemia, disfunção renal. Então, também a gente tem que estar muito atento disso. Então, aí entra também muito desses grandes volumes, né? Pensando na própria rabdomiólise, então, nessa perda. Lembrar das queimaduras, né, circunferenciais que precisam ser feitas carotomia, porque faz síndrome compartimental, pode fazer, faz no tórax, faz no abdômen, os doentes não ventilam por conta disso, vira uma carapaça mesmo, são lesões extremamente graves. E as queimaduras elétricas, que por você ter entrada e saída, né, ela vai correr pelos ossos, mas ela vai passar em órgãos sólidos, você tem que lembrar que isso tudo faz injúria de órgãos internos. Então, às vezes, a gente só está vendo entrada e saída e não vê todas as outras lesões. As correntes de alta tensão fazem muita fratura associada também. E com o passar dos dias, essa necrose, ela vai vindo dessa lesão de interna para externa. Então, é uma evolução muito diferente. Quando o paciente chega e fala, nossa, que bom. Não, né? Vai piorar muito. As tromboses venosas, elas também estão bastante associadas, até por conta das queimaduras, do aumento de temperatura. São um problema, porque muitas vezes você tem contraindicação para anticoagular doente, às vezes, dependendo do que for, tem que pensar em filtro de veia cava como opção, né? Lembrarmos antes que não podem ser anticoagulados, que a gente precisa lembrar dessa indicação. Então, eles têm muitas complicações, e principalmente, sim, as infecções, pela característica de ferida, de ser ferida úmida, as pseudomonas são aí os principais agentes que infectam, né? Muitas vezes doentes graves, eles usam bastante antibiótico tópico, mas em pacientes mais graves, daí você vai ter que ter antibiótico endovenoso associado. Então, o conhecimento de curativos específicos, trabalho em equipe, né, a importância, né, a enfermagem que tem esse conhecimento técnico para fazer, que é bastante específico, junto com a cirurgia plástica, é de extrema importância para os doentes, né? E no dia que você está entubando, você já está pensando, né? Quando você vai extubar, quando você vai reabilitar, como que isso vai ser. Então, é bastante importante a gente ter esse conhecimento. Muitos de vocês já passaram lá pelo hospital de reabilitação, né? Alguns ainda não, mas vocês vão passar e conhecer, vale a pena. Né? É muito diferente. E a gente daqui, quando a gente pensa lá, a gente não entende. Quando você vai lá, você vê doente. Então, a gente também viu muita coisa errada por desconhecimento mesmo, né? Que às vezes atitudes que a gente acabava tomando e que os doentes têm um outro desfecho, né? Quando você consegue reabilitar e ter essa equipe multidisciplinar focada em terapias. Não é uma avaliação da fono, é o fono trabalhando 2, 3 vezes por dia. Então, às vezes, a gente se precipita, a gente tenta no doente, a gente quer fazer alguma coisa. Não, a gente
precisa, né, ainda mais agora que a gente tem essa estrutura de novo sendo reorganizada, né, depois da pandemia, e que tem um trabalho especializado bastante importante, tem todo o trabalho ambulatorial lá também. Então, e que muda muito o desfecho. Esse paciente que eu comentei com vocês, dessa queimadura, que foi para lá, ele, apesar de ter perdido, e o braço ele teve que desarticular aqui no tórax mesmo, não tem nem como colocar, protetizar, ele estava começando agora a viajar as partes problemas inferiores, mas ele aprendeu a rodar, sai da cama, vai para a cadeira, ele empurra a cadeira sozinho, ele conseguiu muita autonomia, assim, ele é um cara que conseguiu encarar isso de uma maneira também de manter, assim, o ânimo, digamos assim, e perseguindo por conseguir autonomia, o apoio da família dele, os filhos, isso tudo sempre foi bastante importante. A gente acaba que mantém contato, ele manda vídeo da sua filha atendendo, vídeo da família, e então, é um cara, assim, muito bacana, diferenciado, mas isso é muito difícil, né? Você conseguir, então, ter o apoio psicológico, psiquiátrico para esses pacientes é de extrema importância, né? Você tem queimaduras no rosto, né? Estética, às vezes, a gente pensa muito nisso, né? Independente do que for. Não, mas ela está reclamando da cicatriz, mas saiu viva. Veja, a gente tem que olhar tudo isso. Então, para a gente é aquilo, mas como a pessoa que sofreu aquele trauma encara, né? Então, essa questão da qualidade de vida pós-alta, ela é, assim, muito importante. Foi muitas vezes minimizada, muitas vezes as pessoas julgam o paciente, né? Ah, podia ter morrido, tá reclamando da cicatriz. Não, mas se pode ser melhor e pode ser diferente, por que a gente não pode fazer desse jeito? Né? Então, a gente tem que estar sempre buscando as melhorias também e ter esse entendimento, né, da qualidade de vida pós-alta. O que mais? Perguntas, pessoas? É um desafio, né? Dentro desse, nossa senhora, e daí você não tem mais aonde funcionar, catéter, acesso. Agora, não se esqueçam do atendimento inicial, de proteger a via aérea, não se engane com a oximetria, sim, caprichar na reposição polêmica e principalmente as esclerotomias em fase inicial, com queimaduras circunferenciais. Esse atendimento inicial é o que muda também, vai dar muitas vezes a chance do paciente chegar a um centro de referência, senão ele vai chegar lá no momento tardio e nós vamos conseguir reverter. Certo?